Chega mais. Quando o filho está com febre, a maioria das mamães já fica em desespero, não é não? Pois é. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a febre representa uma das queixas pediátricas mais comuns nos atendimentos, com estimativa de que 20 a 30% dos pacientes a tenham como única queixa. Isso eleva para 65% as consultas no serviço de emergência. Mas você sabia que febre não é doença? Para a gente entender melhor o que é e como a gente deve agir diante da febre nas crianças, a gente conversa com a pediatra, a doutora Camila Terra. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa mais uma vez. Olá, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, Abi? Tudo ótimo. Tudo certo. A gente, quando fala de febre, acho que as mamães sempre se desesperam mesmo, né, doutora? Muito. É o motivo de idas ao PS, é o motivo de ligações para o pediatra. Todo mundo fica alerta. Com febre. O que é a febre, doutora? Ela é uma inflamação? Na verdade, não. A febre, ela não está relacionada a uma infecção necessariamente dita, mas a febre é o aumento da temperatura, quando acontece uma desregulação dessa termorregulação. Desregula, aumenta muito essa temperatura. Isso é febre, que é medida com termômetro digital, axilar, que é o de maior orientação aqui no nosso país, a gente usa aqui nas crianças, 37,2 a 37,3, seria um valor maior do que o esperado. Não tem um número mágico, assim, febre é isso, tem que medicar, tem que fazer isso. A gente avalia o conjunto. É um bebê, por exemplo, um bebê, quanto que a gente tem que ficar atento? Quanto que já é febre nele? Recém-nascido, que é criança até 1 mês de vida. Né? Até 28 dias de vida, mas enfim, até 1 mêsinho de vida. Entre 36 a 37 está perfeito. É o que a gente quer, tá ótimo. Tá? A gente sempre vê extremidades frias no recém-nascido e é normal. Esse recém-nascido, ele está elaborando ainda a sua circulação, então ele tem prioridades. Cérebro, coração, órgãos nobres. Então acaba que nas extremidades são um pouco mais pálidas ou até roxeadas, são geladinhas, por isso que todo mundo gosta muito de luva, mas não olhamos isso aqui para saber se é febre. A gente avalia pelo termômetro. O termômetro, o jeito certo, é usar o termômetro axilar digital. Na região da axila, a gente coloca no meio da axila. Boa, doutora. Bem no meinho, fecha o bracinho, não tem que ficar apertando, não tem que ficar dobrando, fletindo o braço. A gente só apoia para não ficar escapando, porque a ponta é muito fina. Como é uma ponta mais geladinha e a criança está muito quente nessa hora, a criança já sente um desconforto. Então, uma orientação é que a gente use de ponta mais flexível. Tem um termômetro exatamente assim, só que daqui para frente ele tem uma ponta mais molinha. Então, às vezes, facilita na hora de apoiar. Mas não muda a eficácia em nada, tá? A gente coloca no meio do bracinho, apoia um pouquinho e espera. Quando apita, a gente ainda espera mais 1 minuto. Ah, não tira na hora. Ele só vai apitando quando ele tá chegando no máximo ali da ferição. Passou 1 minutinho depois que apitou, realmente não aumenta mais a temperatura. Aí você pode tirar. Então, isso às vezes acontece de aumentar bem ainda. Apitou, esperou 1 minutinho, eu confiro. Deu 37,2 a 37,3. Dali em diante, realmente tem uma desregulação ali. Tem uma temperatura mais adequada, mais aumentada do que deveria. O que eu vou fazer? Dar água. Hidratar, se é um bebezinho, vou amamentar mais, né? Vou tirar um pouco da roupa. Muitas das vezes, recém-nascido é excesso de roupa. Porque ainda mais como você falou da mãozinha, se a mãozinha é gelada, você fala, ai, tá com frio. E às vezes você vai colocando muita roupa na criança. Recém-nascido tem uma pele muito sensível, muito imatura, não retém tanto calor. Então, a gente tem hábito de aquecer muito o recém-nascido. Só que depois que passa da fase de recém-nascido, as mães continuam colocando muita roupa na criança e às vezes não precisa. Então, o hiperaquecimento de roupas causa essa temperatura maior, a desidratação também. Crianças com determinado tipo de desidratação vão ter febre. A gente dá muito líquido, que isso tudo parece um milagre. Depois, a febre passa. Que legal! Mas, se você hidratou, revisou a roupa e continua com uma temperatura maior do que esperado, a gente vai monitorizar essa criança. Tá pulando, tá brincando, tá acordadinha, não está muito sonolenta, a gente vai tolerar, vai observar e dali 20 minutos, 30 minutos, a gente vai reaferir. A gente vai ver de novo a temperatura. Porque muitas das vezes essa desregulação ela passa com a hidratação, com o controle de roupa. Agora, a criança com uma temperatura mais alta, colocar um lençol em cima, porque às vezes a criança fica um pouco desconfortável, fala que está com frio, e as famílias hiperaquecem ainda mais, só vai piorar.
Mas a medicação logo de começo, não. Não é a melhor. Não Doutora, é melhor. quando a gente tem que pensar que aquela febre pode se transformar em algo muito pior, quanto tempo tem que durar essa febre? A criança, ela vai dando sinais pra gente direitinho. Eu brinco que o pediatra é detetive. A gente vai analisando as pistas. A criança, quando ela vai ficando desanimada, ela tem muita dor de cabeça e dor no corpo, significa que essa temperatura não tá fazendo bem pra ela. Nessa hora que tem muito sintoma, a gente vai medicar, independente da temperatura. Mas vou ser um pouco prática. Em geral, 38,5 em diante, as crianças não ficam confortáveis. Não é muito comum ver uma criança com 39 graus e super animada, não sentindo nada. Pode acontecer. Mas, em geral, 38,5 em diante, eu oriento que as famílias podem ponderar essa questão de medicar. Né? E aí a medicação, ela envolve ou dipirona, ou paracetamol, ou ibuprofeno. A gente não usa AS infantil, que é um hábito dos antigos, o pessoal usava. Não pode. Usa mais. É muito sério, isso não pode. Dentro dessas 3 medicações, o que o pediatra julgou ser o mais, né, adequado para a criança, com a dose certinha, né? A criança, ela vai crescendo, ela vai ganhando peso, essa dose ela tem que ser ajustada na consulta com o pediatra. Né? Às vezes tem que perguntar mesmo pro pediatra, mas como é uma medicação também que conseguimos comprar sem receita médica na farmácia, tem na sugestão da bula, seguir aquilo ali, né? Não fazer, nem tudo é uma gota por quilo, isso é conta de preguiçoso, tá errado. Boa, doutora. E assim, fala um pouquinho do termômetro, mas às vezes tem gente que não tá com o termômetro na mão ou saiu de casa. É possível a gente aferir essa temperatura sem o termômetro e conseguir identificar que a criança tá com febre? Sim. As mães, a gente tem muito feeling, né? A gente conhece a nossa criança, né? A criança, ela fica com o hálito mais quente, com a temperatura da cabeça e do corpo bem quente, com as extremidades frias, não está suando. E essa criança fica com o coração disparado, a gente põe a mãozinha, sente, e a respiração ofegante. Inclusive, é uma coisa que a gente não pode ficar desesperados, porque quando a gente vê a criança ofegante, parece que está faltando ar, mas a criança está bem, mas ela está com a respiração um pouco mais aumentada mesmo. Isso é pelo aumento do metabolismo da febre. Então, quando tem todos esses sinais, provavelmente essa criança tem febre. Vou medicar? Não, ela está bem, aí eu vou voltar naquele pensamento de novo. Ela está bem? Ela está animada, ela não está muito sonolenta ou muito chorosa. Bebês muito jovens, eles ficam muito irritados, eles choram muito. Aí é uma questão a pensar. Mas se essa criança está bem, mesmo que com sinais, eu vou ficar vigiando. Vou hidratar, vou tirar a roupinha e vou observar. Boa. Febre não é sinal de remédio. Febre não é sinal de doença grave. Ela é um alerta. De que algo não está bem. De que algo está acontecendo. Por exemplo, a febre, a roupa muito aquecido, a hidratação inadequada, uma infecção por vírus, não necessariamente por bactéria, né? Nem em qualquer uma das situações, não tem gravidade ter a febre. A febre vem para ajudar. A febre vem para estimular a produção de anticorpos. Ela vem para acabar com a membrana dos bichos, dos patógenos, então ela instabiliza essa membrana e eles morrem mais fácil. O vírus não aguenta temperatura. A gente não esteriliza para ter maior controle de infecção, então às vezes a gente esteriliza bico de mamadeira, não é isso? Antigamente pegava agulha, colocava no fogo, porque a alta temperatura, bactéria e vírus não aguenta. E aí quando acontece a febre, a gente quer acabar com a febre. Acabar com a febre. Tá errado. Então isso vai acelerar o processo de morte do bicho, vai estimular a produção de anticorpos, vai sequestrar o fígado e o baço. Quando a gente tem a febre, eles pegam o nosso ferro do corpo e eles guardam para não deixar disponível para alimentar bactérias. Quando a criança toma ferro, que na maioria das vezes deve estar tomando, a gente, quando está com febre, tem temperatura alta, a gente pede para não fazer o ferro. Porque podemos potencializar um pouco dessa questão de ir contra o que a gente quer, que é matar o bicho. E quando a gente está doente mesmo, com um resfriado, uma gripe, uma pneumonia, a gente fica sem apetite. Crianças, então, não comem nada. E a mãe quer que coma. O corpo entra em cetose para não alimentar o bicho. Então, nós temos dois potenciais mecanismos para controlar uma infecção e a gente quer ir contra. Gente, que interessante isso. O corpo é muito perfeito, doutora. Exatamente. Então, assim, respeite esse período da criança, né? Tem que ter calma. A criança te dá segurança. Ela não está extremamente prostrada, ela não está com manchas arroxeadas no corpo, ela não está vomitando várias vezes, uma vez atrás da outra. Ela provavelmente não tem gravidade. Você pode monitorar em casa.
A gente tem que ter essa segurança em conhecer o nosso filho. Não é no primeiro pico febril que a gente vai levar ao pronto atendimento. O que vai acontecer? O pediatra vai falar que está tudo bem, que é para esperar 2 dias de febre, 3 dias de febre, que é quando algum sintoma pode acontecer, né? Então, deu febre, aceite a defesa que o seu corpo propõe, que é a inapetência, a falta de apetite, que é sequestrar toda essa questão do ferro. Então, manter a temperatura alta é importantíssimo. Mas, em geral, acima de 39, eu recomendo mesmo, 38,5, 39, essa criança ela vai ficar muito desanimada, muito irritada. Aí a gente pondera em rever a medicação. Boa. Léo tem uma perguntinha. Tem, bom, doutora, eu me surpreendi muito agora com o que eu ouvi, muito legal, mas eu aprendi demais. Então quer dizer que quando a gente tinha aquele pensamento antigo do banho frio, da compressa de água fria para baixar a febre, então a gente não deve fazer esse tipo de preparação, esperar acontecer mesmo, esperar a febre baixar de uma forma natural, é isso mesmo, doutora? Isso mesmo, Léo. A temperatura, quando ela está muito alta, imagine que desconforto tomar um banho gelado. Minha mãe fazia isso comigo. Eu acho que todas as mães. Acho que todas as mães. Eu falo para as mães, controlar com o banho vai ser uma forma de trazer mais conforto para essa criança. Além de dar a água, você vai perder a água, vai perder a temperatura do corpo para aquela água do chuveiro. Ela não precisa só estar mais quente que o seu corpo, mas ela pode estar morninha. Tá? A gente não precisa fazer esse controle rápido. A gente pode deixar assim o corpo ir ajeitando e chega uma hora que a febre ela não vai aumentando igual todo mundo pensa, que vai chegar a 42. Isso não é comum, chegar a 41. Estabiliza, doutora? Estabiliza. Até onde precisa. O corpo entende que conseguiu o que queria, ele para a febre. Só que ninguém tem essa paciência e nem essa maturidade em poder acho que esperar. É mais maturidade, porque você começa a ver a criança desesperada e mexendo para lá e para cá, incomodada. Sim. Ela chega uma hora que ela chega num platô e ela fica ali naquela temperatura mais elevada e ela para, ela estabiliza também. Mas a gente vai se guiar de acordo com os sintomas da criança, se a gente vai esperar esse platô se manter, declinar ou não. Mas não precisa. Tá com banho, tá com febre, sai correndo pro banho, banho gelado, compressa com álcool, é errado. Álcool queima a pele, álcool tem um cheiro forte, fica próximo do rosto da criança. Compressa não é confortável, então não precisa, né? A não ser que a gente precisou medicar, essa criança não está confortável, e a gente medicou de acordo com a orientação do pediatra. Do médico. Em geral, a cada 6 horas, se precisar de novo, eu posso medicar. E às vezes acontece da febre não diminuir como gostaríamos, voltar antes desse intervalo de tempo, e eu vou precisar pensar em medicar de novo, porque a criança realmente ela não está legal. Aí eu posso usar mais estratégia da compressa com água, do banho morno, de aumentar a hidratação, e ponderar um atendimento médico, porque essa febre está de difícil controle e essa criança tem sintomas. Então, sinais de alerta para febre, eu fico muito preocupada quando uma criança está com febre, quando ela tem vômitos incoercíveis, ela não para de vomitar. Quando ela tem manchas arroxadas no corpo. Aí ela está sofrendo muito. Ela tem pintinhas, aquele rubor facial, aquele vermelhinho que a gente fica com o rostinho de blush, aquilo é normal da febre. As mãos ficarem pálidas e arroxadas no momento da temperatura é normal. Mas passa a febre, a mão continua, o rendilhado pelo corpo persiste por muito tempo. A frequência respiratória não voltou ao normal, mesmo com uma temperatura já de 36,5. Esses sinais persistindo, a nossa febre é de risco. Aí eu faço um contato com o pediatra, procuro um pronto atendimento. Sabe quando que isso acontece? Muito raramente. Doutora. E quando isso acontece, é sinônimo de alguma doença grave que está vindo? Nada. Síndrome gripal faz isso. Às vezes uma pneumonia pode fazer isso, e sendo uma mesma pneumonia leve, não sendo grave, mas ela pode acontecer. Vírus em geral, que vão fazer a famosa virose, a gastroenterite viral, faz febre muito alta. Só bebê pequenininho, menor de 3 meses, que a febre alta pode se relacionar à gravidade. Tá? Menores de 3 meses, a gente estuda um pouquinho diferente. Acima de 3 meses, pode fazer 40, pode fazer 39, penso eu. Sistema imune bom, hein? Tá produzindo anticorpo, vamos lá, vamos deixar. E vai monitorando, ficamos ao lado, a gente cuida, mas sem desespero. E a gente estava falando de água, né, da hidratação, o quanto ela é importante. Até acho que para nós adultos, quando a gente começa a ter dor de cabeça, eu pelo menos sou assim, começo a ter dor de cabeça, eu bebo muita água, porque você sente que o corpo está precisando. Mas e uma criança de 3 meses, por exemplo, até os 6 meses,
Da água ou leite? Se o bebê está em aleitamento exclusivo, ele não tem indicação de água. A gente é sempre livre demanda. O bebê pede, a mãe vai e sempre oferece o seio materno. Se esse bebê está em aleitamento, eu posso oferecer um pouquinho mais, eu posso fazer livre oferta. Eu oferto mais, mas eu não ofereço água. Se é um bebê que faz uso de fórmula, foi indicado por algum motivo, a mãe não conseguiu aumentar 100% no peito, tudo, esse bebê ele já tem indicação de água. Então, é um bebê de mamadeira, que usa fórmula, e muitas das vezes ele já está usando aguinha. Eu posso, sim, aumentar a quantidade um pouco nesse momento para poder me ajudar. E o leite materno é riquíssimo em água, né? Então, quando a gente também oferta o seio, de certa forma, estamos dando água também, tá? Tem criança que não gosta de água. Tem mesmo. É uma luta para a criança tomar água. Pode ser suco? Pode, mas eu peço para diluir. Por que a gente vai dar mais frutose, que é mais açúcar, se é um momento de restrição, né? Não vamos dar açúcar pro bicho. Às vezes a criança está sem querer comer e as famílias vai dar o biscoito recheado. Não, é só porque está doentinha. É tranqueira, é alimento ruim e é alimento açucarado. É pior. Entrar em cetose, inapetência, o corpo sabe o que faz. É bom para não alimentar a bactéria. Não sei se você falou, é muito de dodói. Nossa, tadinha, tá dóizinha, vamos dar um biscoitinho, um chocolate que ela gosta tanto para ver se melhora. Sim. E realmente a gente está piorando, porque você está alimentando quem não quer sair do corpo da criança. Exatamente. Tem livros infantis bem educativos que mostram quando uma criança está doentinha, que a febre ela é defesa, que a criança pode fazer mais leitura e jogos infantis em família. Eu falo que é momento de acolhimento e observação. Mas não é momento de ficar enfiando açúcar, né? E dando um monte de suplementos, porque a criança às vezes está em jejum, não está confortável em tomar aquele veículo. Então a gente às vezes pausa um pouco a suplementação, em especial de ferro. Fala, compra um gibi, compra um livro, não compra biscoito recheado, né? Lê uma história, né? Ouve, sei lá, uma musiquinha, ou faça algo que a criança, uma atividade que a criança gosta, para ocupar um pouco a cabeça. É porque a gente agrada com a comida, a gente sabe a afetividade ao comer, né? Então a gente agrada, né? Mas assim, pode tomar uma água de coco, pode tomar suco, não tem problema. Mas eu sempre falo, dilui um pouco mais para ofertar mais líquido do que açúcar. Né? Porque mesmo a água de coco, ela também tem o açúcar da fruta, né? Nossa, perfeito isso, doutora. Muito bom. Como que a gente vai aprendendo isso, né? Com o tempo. Sim. Hoje as informações chegam para todo mundo. A gente fica mais orientado, mas na hora que acontece com a gente ainda fica um pouco desesperado. Aí o que eu queria deixar de mensagem para todo mundo é sobre a convulsão febril. Porque é esse o real motivo do medo, da febrefobia. Sim. Né? Porque tem crianças que têm uma predisposição genética que vem herdada da família em fazer uma crise convulsiva pela febre. Não vai causar danos neurológicos, não vai ter sequela neurológica, ela de duração rápida, mas é feio o aspecto, é um acontecido, é um episódio que ninguém quer passar por isso. Assusta. Ninguém. Muito. Não são todas as crianças que vão fazer e tem uma crendice de que quanto maior a temperatura, vai ter convulsão febril. Sim. Isso não é verdade. Você fala, vai estourar o cérebro, né? Exatamente, vai fritar o cérebro, eles falam isso. Tem criança que convulsiona com 37. Com 37,5 convulsiona, porque ela já tem a predisposição, os pais ou o irmão já tiveram esse histórico. São crianças, em geral, de 6 meses a, no máximo, 6 anos. Crianças maiores e crianças menores de 6 meses, não é convulsão febril. Se acontecer uma convulsão, é por outro motivo. Uma meningite, algo assim. A convulsão febril, mas como que eu previno para não ter, né? Vai cuidar da febre como toda criança. Tá. Se essa criança, ela tem um histórico da família, às vezes é uma criança que nunca teve febre, e a mãe fala, doutora, eu sou desesperada, ela nunca teve febre, mas eu convulsionei quando eu era criança. Eu oriento muito a vigilância de anotação das temperaturas, fazer o diário da febre. E de quanto em quanto tempo, doutora? De 1 em 1 hora? Se não precisou medicar e não houve o controle ainda, fica a cada meia hora fazendo a anotação dessa temperatura, aumentando a hidratação, deixando às vezes só de cuequinha, só de calcinha e uma camiseta, deixar bem confortável, bem livre. E não é relacionado ao 40, não é relacionado ao 39. Se acontecer, é difícil a gente ter que ficar prevenindo muito, porque isso pode acontecer. Mas tem algumas suplementações, inclusive de magnésio, que pode fazer a prevenção disso. Eu, às vezes, trago isso como entendimento, não é de promessa, porque fica uma coisa, né? Mas o nosso solo brasileiro, ele é deficiente em magnésio. Isso nós sabemos. Lugares que tem vulcão próximo é que tem a água mais magnesiana.
o distúrbio do magnésio, a deficiência de magnésio, ele pode predispor, junto com uma família também, a chance maior dessa criança também ter a convulsão. Então, antes de pensar também em procurar um profissional para suplementar o magnésio, fazer ingesta de fontes de magnésio, espinafre. É riquíssimo em magnésio. E toda vez que eu pergunto para uma família, come verde escuro? Adora brócolis, doutora. Falei, brócolis é super saudável. E o resto? Couve, espinafre. Ai, nunca lembro. Pois deveria, porque espinafre é riquíssimo em cálcio. Desculpa, em magnésio. E magnésio. Também tem cálcio, porque é verde escuro. E magnésio também, quando está em níveis mais adequados, essa criança está sempre ingerindo, diminui a chance também de episódios convulsivos, em geral. Incrível. Tá bom? Que aula, doutora. E não é a gente pensar numa simples febre, né? Que não é simples, a gente sabe que os papais entram em desespero, mas é que a primeira coisa é o remédio. Olha quanta coisa que você pode fazer antes disso e o que você deve realmente observar. Lembrando sempre que a comida cura, né, doutora? Com certeza. Muita orientação, falo que a gente explica muito para falar no final que tá tudo bem, né? Conheça seu filho, observe bem, não desespere. Uma alimentação saudável e água, com certeza, é o caminho, né? Mas vou te falar, doutora, faz toda a diferença a gente ter um médico que explique isso para os papais. Sim. Porque também no desespero, né, dos pais chegarem com a criança febril, num pronto-socorro, mamãe às vezes de primeira viagem, desesperada e ouvir, não tem nada e vai embora? Não, peraí, eu quero entender melhor isso daí. Então, qualquer dúvida, entra de novo no nosso YouTube para você entender tudo isso que a doutora está falando para acalmar seu coração, viu? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Obrigada. A gente que gosta. Aproveita você de casa, quer fazer mais pergunta para a doutora, quer saber mais para a doutora voltar e falar de outras coisas pra gente? @doutora Camila Terra, viu? Aproveita para seguir. Beijo, obrigada, viu? Eu que agradeço.